Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Casa Epistemológica. Hoje nós trazemos questões muito relevantes para a psicologia nos dias de hoje. O assunto de hoje é a psicologia das emergências e dos desastres que estuda o comportamento humano frente a essas catástrofes. E hoje estamos com a participação especial da psicóloga Lilian Garat, que atuou nos desastres de rompimento de barragem em Mariana e Brumadinho. A barragem do Fundão se rompeu na cidade de Mariana, que fica no estado de Minas Gerais, em novembro de 2015. Foi considerado o maior desastre ambiental do país. Já no município de Brumadinho, também em Minas Gerais, outra barragem foi rompida, causando o maior acidente de trabalho no Brasil em número de mortes. A Lilian, a nossa convidada de hoje, formada pela PUC de Minas, atuou em ambos os desastres. E veio contar a sua experiência para nós nessa entrevista exclusiva. Primeiramente, ela nos relatou qual o papel da psicologia em desastres. O papel da psicologia foi mudando bastante. O estudo começou até mais com o final do desastre, que eram as pessoas que ficavam com sequela, com estresse pós-traumático. Os meus relatos que a gente tem da psicologia em emergências e desastres eram ligados ao pós-guerra, especialmente depois da Guerra do Vietnã, que ganhou muita força lá nos Estados Unidos, e tinha muito a ver com a questão do estresse pós-traumático. Aos pouquinhos, começou a se pensar que poderia ser feito algo para que as pessoas não chegassem a esse ponto do estresse pós-traumático. E aí se começou a trabalhar dentro da resposta ao desastre, né, da resposta imediata. O que poderia ser feito em termos de saúde mental para prevenir sequelas tão extensas. Só que aí a gente foi vendo que a coisa podia mudar de figura e tinha coisas que não precisavam esperar um desastre acontecer para serem feitas. E atualmente, né, todo o trabalho em desastres da psicologia, mas de todas as áreas relacionadas também, né, da logística, da engenharia, da geologia, trabalha com a ideia da gestão integral do risco de desastres, em que o evento crítico, né, que a gente chama, é só um ponto de corte, mas que a gente pode atuar tanto na prevenção, né, na preparação, na resposta, na recuperação e na reconstrução, fazendo um ciclo completo. Porque, na verdade, um desastre não tem um começo específico, né? Se a gente fala de uma enchente, a enchente começou na chuva? Não, né? Começou nos assentamentos regulares, na falta de um planejamento urbanístico, na questão de tratamento de águas, ou seja, tem muitas coisas aí envolvidas, e ele também não vai parar quando a cheia baixar, né? Então, ele é um ponto de referência, mas as ações, elas são contínuas, né? Especialmente nesses tipos de desastre que tem uma certa regularidade. Todo ano tem uma estação de chuvas, né? Então, a preparação ela acaba sendo constante, né? Então, o psicólogo pode atuar em cada um desses pontos. Procuramos saber como foi sua atuação em Mariana e em Brumadinho. E pedimos que ela comentasse sobre os diferentes tipos de desastres. Bom, foram desastres, assim, espantosos, que a gente, obviamente, não estava preparado para lidar. Se a gente fosse ver um pouquinho antes, né, desastres com mineração não são novos, né, e rompimentos de barragem também não, mas nunca uma coisa tão massiva. Elas eram tratadas até então como acidente de trabalho, porque a grande maioria das vítimas eram os trabalhadores que estavam ali na área, né? E quando rompeu, né, a barragem de Mariana, a gente teve que realmente criar uma prática nova, né? Porque realmente não se tinha informação, não se tinha nenhum antecedente que permitisse lidar com isso. A gente, dentro da comissão, a gente tem trabalhado muito essa questão no sentido de entender qual é o nosso papel, porque a gente sempre pensa, inicialmente, no atendimento às pessoas afetadas, né? A primeira coisa, o nosso primeiro impulso, cuidar dessa angústia, né? Mas tem muita coisa envolvida e tem uma sequência que vale a pena respeitar. O trabalho em desastres está regulamentado pela Lei 2.608, que é a Lei de Proteção e Defesa Civil. E ele estabelece que tem certos atores que têm um papel primordial nisso, né? Então, dentro da resposta da atenção psicossocial, esse papel cabe à rede de atenção básica, não cabe a qualquer um.
apesar de que todos nós somos parte, né, da defesa civil, o lema da defesa civil é defesa civil somos todos nós, né? Somos todos nós dentro da sociedade civil organizada. Não é assim cada cidadão pulverizado. Dentro das organizações, elas se articulam para promover uma resposta adequada. E, segundo a lei de proteção e defesa civil, esse papel cabe à rede de atenção básica. Mas a rede de atenção básica, né, ela já está tão sobrecarregada, por que colocar isso para ela? Porque a rede de atenção básica é a que conhece melhor o seu território, já tem uma relação com ele. Então, a ideia foi exatamente pegar essa disposição legal e dar o suporte para a rede de atenção local. Então, o que a gente fez, né, a partir da comissão, não foi uma atuação individual minha, né, foi através da comissão. O que a gente pensou foi exatamente criar essa rede de suporte, entrar em contato com as pessoas da rede das políticas públicas, né, ligadas à saúde mental, ao SUS, CREAS, SUS, para ver quais eram as necessidades, como é que estavam, né, as pessoas afetadas, quantas eram, porque nisso, por exemplo, Mariana e Brumadinho foram muito diferentes. Em Mariana foram 19 mortos, né? Em Brumadinho, 271. Então, assim, Mariana teve a característica de ser um desastre ambiental mais extenso, porque afetou desde Mariana até o Espírito Santo, né? Porque as pessoas afetadas não estavam ali só na cidade, né? Elas foram por todo o leito do Rio Doce, então teve as cidades do interior de Minas, teve as comunidades indígenas ali, os pataxós, que estão ali no leito do Rio Doce, e todo o Espírito Santo, até Linhares ali na ponta, né, na foz do Rio Doce. Cada comunidade dessas foi afetada de um jeito diferente. Então, a gente foi entrando em contato com essas comunidades, fazendo um levantamento da rede, do que se precisava de apoio. Começamos a traçar orientações, né, para os grupos que fossem atuar, tentar uma coisa que a gente começou e não conseguiu muito em Mariana, mas que já com isso, no aprendizado para Brumadinho, a gente conseguiu fazer uma filtragem e uma canalização dos voluntários, né? Porque tanto Mariana como Brumadinho são cidades muito próximas a Belo Horizonte. Então, é muito fácil você ir e voltar no mesmo dia. E muita gente, então, se dispunha a ir, a querer ajudar e voltar para casa, e muitas vezes não se tinha essa demanda, né? A gente observou, por exemplo, que em Mariana, inicialmente houve essa queixa, né, de pessoas afetadas sendo atendidas por 7 psicólogos diferentes, né, de pessoa que chegava na casa, às vezes na porta da casa, batia lá e falava assim, olha, eu sou psicólogo, vim cá te ajudar. E em Brumadinho chegou-se a estimativa de mais de 30. Então, assim, entender o que é que precisa ser feito, o que é necessário, né? Então, a gente fez reuniões com esses setores, mandamos gente da comissão para atuar, né, em terreno, para levantamento de necessidades e suporte, mas não fizemos muito atendimento direto às pessoas em Mariana, porque a rede de Mariana não foi muito afetada em termos pessoais, a rede dava conta, precisava de orientação e suporte. A gente fez levantamento de material, então, no site do CRP de Minas, a gente criou uma aba de conteúdos sobre emergências e desastres, que pudesse estar acessível para qualquer pessoa, não só os profissionais, né, mas para qualquer pessoa, mas que tivesse ali um banco de dados para quando as pessoas precisassem de alguma referência, né? Publicamos ali o Manual de Primeiros Auxílios Psicológicos da OMS, publicamos cartilhas, adaptamos alguns materiais lá do Chile para distribuição, né, de orientações para a população geral, orientações sobre o cuidado com crianças e adolescentes, orientações de autocuidado para a equipe, né? Então, a gente fez essa linha de cuidado, e aí, quando foi em Brumadinho, houve a sensação de que, nossa, estamos passando por tudo de novo, mas aí sim tinha características diferentes, porque o volume de pessoas afetadas de uma forma mais direta havia sido muito maior, né? Em Brumadinho, sim, eu fui fazer atendimento
pessoal em terreno, mas eu fui da equipe do IML, aqui em Belo Horizonte mesmo, né? Fiz o plantão do acolhimento das famílias que iam chegar para o reconhecimento de corpos. E, ao mesmo tempo, tivemos gente mobilizada em Brumadinho e tivemos também mobilizados dentro da rede hospitalar, porque no primeiro momento não sabia se esperavam feridos, só que não houve quase nenhum ferido, a grande maioria foi óbito mesmo, né? E aí, nesse caso, a gente conseguiu fazer um trabalho de cadastramento de voluntários e de direcionamento dos voluntários, da inserção dos voluntários na rede de cuidado. A gente conseguiu fazer lá em Brumadinho uma oficina, juntando todos os atores envolvidos no cuidado psicossocial para criar uma rede que funcionasse e não que ficassem cuidados pulverizados, repetidos, esforços repetidos em algum lugar e outras áreas não recebendo nenhuma assistência. A gente conseguiu, né, criar essa rede de cuidados, né, funcionando um pouco melhor, e a partir disso a gente também criou uma parceria com a Cruz Vermelha de capacitação de voluntários, onde os psicólogos que queiram ir trabalhar como voluntários em alguma situação parecida recebam o treinamento da Cruz Vermelha para o voluntariado em geral, e o CRP ofereça a capacitação do atendimento em emergências e desastres para os voluntários da Cruz Vermelha. Perguntamos a Lilian se houve uma discrepância de trauma deixado nas diferentes comunidades que sofreram com o desastre. Sim, a gente não fez, né, um levantamento, não houve como fazer uma pesquisa detalhada a respeito de diagnósticos em saúde mental, né? Isso a gente tem alguns dados das redes, das políticas públicas, mas ainda não se consolidou isso no estudo. O que a gente percebeu? Como é que eles podem ser afetados de forma diferente? E tem algumas coisas em que são afetados de uma forma muito parecida, apesar de serem comunidades muito diferentes. As comunidades onde houve o desalojamento das pessoas, né, as pessoas estavam desalojadas, todas abrigadas, se perdeu muito a teia social, né? Elas eram colocadas em casas de aluguel ou de hotéis, onde se perdia a característica de relação das pessoas. Eram comunidades muito pequenas, né? Ali, tanto em Brumadinho quanto em Mariana, né? Quando você pegava o que era Bento Rodrigues, pegava Córrego do Feijão, pegava Barra Longa, são cidades muito pequenininhas e que são divididas em distritos. Nesses distritos, todo mundo se conhece. E ali, em vez de se fazer uma estratégia de juntar a comunidade, a estratégia foi exatamente o contrário, de pulverizar a comunidade para tentar tirar a força de luta comunitária, porque como eram contra empresas, as empresas, como eram responsáveis por bancar essa assistência, usaram isso a seu favor, né? Então houve a descaracterização imediata do modo de vida das pessoas, das teias de relação, né, dos modos de produção, né, do contato com a terra. Então não houve nenhum cuidado nesse sentido, e isso foi muito pesado para as comunidades, né? Nas cidades maiores, né, dentro do leito do Rio Doce, a gente viu uma insegurança grande em relação à questão hídrica, né, porque o Rio Doce era a fonte de abastecimento de água de cidades bastante grandes, então isso gerou uma insegurança muito grande, mas dentro de tudo a cidade continuava funcionando. Onde a gente viu um impacto muito, muito grande foi nas comunidades indígenas, porque o rio, além de tudo, tem um caráter simbólico muito importante, né? E quando você mata um rio, você está matando ali uma grande fonte de vida, né? As comunidades, para permanecerem lá, tanto do ponto de vista concreto, né, prático, de ter água para beber, água segura, tem a questão simbólica, né, e que isso deu uma mexida muito grande. E eles foram muito invisibilizados nesse momento, né? Uma das grandes dificuldades que a gente viu foi exatamente essa definição de quem foi atingido e quem não foi atingido, né? Para as empresas, por uma questão legal, era praticamente só quem teve a casa invadida pela lama, né? Mas se a lama passou na porta, matou sua plantação, matou sua criação, mas não entrou na sua casa, eles não consideravam.
Então, a luta pelo reconhecimento dos danos causados, inclusive danos culturais, né, danos simbólicos, foi bastante difícil em ambas as situações. E isso, muitas vezes, foi mais traumático do que o desastre em si, porque ninguém está livre, todos nós, em algum grau, passamos por situações potencialmente traumáticas. Mas a falta de reconhecimento e o eterno dificultar da reparação causam muito dano emocional, tanto no nível pessoal quanto comunitário. Procuramos saber como se dá esse impacto da perda de bens e materiais nas comunidades envolvidas. A gente tem um pouco essa visão, né? Até no dia a dia mesmo, né? Quando alguém fala assim, roubaram o meu celular, que é um desastre contemporâneo, né? Nossa vida está inteirinha no celular. E aí todo mundo fala assim, ainda bem que não aconteceu nada. De que nada nós estamos falando? É uma trabalheira, o medo de você não conseguir seus contatos, as coisas, as fotos que estavam arquivadas ali, você não sabe se estavam no Google Fotos ou não, o medo de terem acessado suas contas do banco, né? Mensagens que podem filtrar, né? Então, fotos comprometedoras, enfim, é um transtorno na vida da gente que a gente pensa que, não, é só trocar o celular que pronto, né? Mas todo esse impacto, quem já teve um celular furtado sabe o que é, né? Fica ainda, é um transtorno, ocupa tempo, né? Fora que nem todo mundo está com orçamento para trocar o celular naquele momento, ou seja, ele tem danos em todas as esferas. Uma emergência, um desastre, amplificam isso num ponto muito maior, né? E tem uma questão que é bem interessante, que é a questão do mundo presumido, né? Esse é um conceito muito interessante, que é aquela história do que a gente tem sobre a nossa vida, que a gente conta com isso para poder viver, né? Quando eu acordo, eu suponho que está todo mundo da minha casa dentro da minha casa, né? Minha casa continua inteira, ninguém entrou, ela não desabou, não caiu, né? Se eu tenho um trabalho, eu suponho que eu chegando lá, meu local de trabalho vai estar lá com as mesmas pessoas, que eu não fui demitido sem saber, né? E que tem uma série de coisas que ao acordar eu já suponho que minha vida continua tendo, né? E um desastre, e a gente, claro, a vida nunca vai ser a mesma, só que as alterações vêm aos pouquinhos, né? Um desastre, uma emergência, ele vem impõe um rompimento nesse mundo presumido que ele é muito difícil de absorver, né? Na época que eu trabalhava em pronto-socorro, era muito comum ver pessoas sendo atendidas ali que não estavam com lesões de gravidade, mas estavam apavoradas, porque tinha que ver quem buscava o filho na escola, um cliente que ficou esperando e não teve como avisar, e vai ficar imobilizado por 30 dias, como é que eu vou fazer para trabalhar? Então, tinha tantas outras questões envolvidas, né, que não é só o material, nunca foi só o material. E agora isso está ficando cada vez mais claro. Gostaríamos de saber qual seria a melhor forma de abordar as vítimas desses traumas e de como amenizar esses problemas. Eu diria que o mais importante de todos é protagonismo dos afetados. É deles o lugar de dizer o que precisam, o que não precisam, como estão. Uma das primeiras coisas que acontece é que muitos psicólogos se mobilizam muito rápido, achando que a pessoa vai ficar traumatizada porque passou por um desastre. E isso não é real. Inclusive, a minoria das pessoas fica traumatizada. O trauma vai merecer atenção, claro, porque qualquer pessoa que fique traumatizada merece, né, o devido cuidado e atenção. Mas o que a gente observa é que se são dadas as condições para a pessoa, para ela voltar a retomar o fio da sua vida, o desastre cicatriza bem, né? É como quando você cuida bem de uma ferida, cicatriza e tudo volta a ficar funcional, né? Então, a ideia é que qualquer escuta seja feita, não já supondo pela pessoa, supondo que ela vai ficar traumatizada, supondo que ela precisa de atendimento psicológico, que ela pode não precisar, inclusive, né? Supondo que ela vai ficar mal, supondo que ela não vai dar conta. E, ao mesmo tempo, nas outras etapas, tanto na etapa de prevenção, né, quanto na etapa de recuperação,
que a comunidade tenha voz, e muitas vezes o psicólogo funciona um pouquinho como tradutor e como porta-voz em relação às outras equipes. Trabalho multidisciplinar já é complicado, né? Mas a gente está acostumado a ver ele em área mais de saúde, por exemplo, né? Com médicos, enfermeiros. Dentro de tudo é difícil, mas já tem um pouco mais de hábito. Agora, muitas vezes o diálogo de comunidade e de psicólogo com engenheiros, geólogos, né? Já é muito mais difícil, são dois universos diferentes. E muitas vezes cabe à psicologia ajudar a fazer essa ponte, né? Entre os diferentes saberes, para que todos eles cheguem a um consenso. Porque senão a gente consegue o quê? Um monte de regras que a população não segue, ou então esforços direcionados para onde a população não precisa. Então, a nossa função, se fosse fazer, né, um resumo dentro dessa questão, assim, se a gente puder fazer uma coisa, é exatamente isso: devolver o protagonismo aos afetados. Que as pessoas possam receber suporte e condições para elas voltarem a ser donas das suas próprias vidas. Perguntamos para a Aline qual era o papel do Estado frente a um desastre como esse. O Estado tinha alguma parceria com os psicólogos? É bem interessante, porque é uma realidade que varia muito de região para região, né? Porque a gente tem coordenação municipal, estadual e nacional de defesa civil, então depende muito, né? O que a gente percebe é que na grande maioria do país não existe ainda a presença do psicólogo nos organismos de resposta, porque mesmo nos organismos, nas equipes de resposta que tem, né? Por exemplo, o SAMU tem, os bombeiros têm, polícia tem, é uma equipe de psicologia mais voltada para os recursos humanos, não é uma equipe de psicologia voltada para o atendimento em emergências e desastres. Então, não existe a figura do psicólogo contratado para essas questões, e aí por isso ela se dá através das outras organizações da sociedade civil organizada, né? Então, aqui em Belo Horizonte, a gente teve uma experiência muito interessante, na época, com a Defesa Civil Municipal, que buscou esse diálogo, e a gente conseguiu fazer uma parceria bastante interessante. Eles foram fazer vários eventos lá no CRP, a gente também, né, fez reuniões com eles, então eles sabiam o que esperar da psicologia nesse sentido, e aí o diálogo funcionava bastante bem. Já com a Defesa Civil Estadual, a gente não tem praticamente nenhum diálogo, né? Eles de vez em quando comparecem um evento, mas assim, não, a gente tenta e não tem a porta aberta, né? E aí a articulação a gente tem feito especialmente através da própria categoria dentro das políticas públicas, né? CRP, políticas públicas. E isso tem sido bastante mais rico, bastante mais interessante, que a gente encontra um território mais fértil. As próprias equipes locais ajudam a dizer assim, olha, a gente precisa de suporte até aqui, daqui para frente a gente já consegue andar sozinho, né? Então, a presença está sendo nesse sentido de valorizar as políticas públicas, né, da gente ir através de um caminho que já existe, mais do que da figura do psicólogo que chega e aterriza ali naquele local. A Aline nos esclareceu também se as empresas responsáveis auxiliaram os psicólogos e a rede de atenção básica. Problema bastante complicado, porque também pela lei de proteção, assim, a gente tem um conflito legal, porque a lei de proteção e defesa civil diz que é a rede de atenção básica que tem que arcar. Por outro lado, o Código Penal vai dizer de que as empresas responsáveis têm que arcar com os custos, né, de todo o dano causado, né, de reparação do dano. E aí, uma das ações das empresas, que sempre costuma ser muito rápida, é colocar um monte de coisa, um monte de gente atuando para dizer que está cuidando do assunto, né? E o que a gente viu na prática foi que, de fato, se iniciou um processo de contratação massiva de psicólogos com salários mais altos que o mercado, e que exigiam disponibilidade imediata, mas não exigiam nenhuma formação em especial, nem tempo de formado, nem nada. Simplesmente queriam ali para dizer que estavam tendo psicólogos. E isso gerou, por outro lado, uma resistência enorme da população, porque como é que você vai querer ser atendido por um psicólogo que é da empresa que causou o problema, né? Havia um conflito de confiança muito grande e, infelizmente, se comprovou
que esse conflito de interesse estava se materializando através do atendimento dos psicólogos, né? A empresa queria acesso, por exemplo, aos registros, haviam instruções de direcionamento, né, de pautas, né? Então, de fato, muitos que haviam sido contratados pediram demissão a partir desse momento, né, quando a princípio foi pela Fundação Renova, e muitos, quando perceberam esse tipo de pressão, pediram demissão. Poucos ficaram, mas de fato foi um atendimento contratado que não foi efetivo, porque não contava com a confiança da população. Em Brumadinho a gente viu algo similar, mas em Brumadinho a gente já conseguiu um acordo diferente, que foi a Vale financiar, mas a rede pública ser a responsável pela contratação das pessoas, pelo gerenciamento dos contratos. Então, essa questão ética realmente ficou diluída. O que acontecia já, e que também ficou um pouco difícil, foi o fato dos psicólogos que já eram, né, credenciados pela Vale continuarem sendo ainda boa parte da oferta de psicólogos, de atendimento psicológico para a população. Era uma realidade que já existia na cidade, né? A Vale sempre foi uma espécie de grande mãe ali, então era natural que essa rede estivesse disponível. Mas com o advento do desastre, começou a se criar o conflito de interesse, né? E houve também uma questão que nos chamou bastante atenção, a pressão por emissão de laudos que comprovassem o dano emocional, que também foi feita de forma muito indiscriminada, sem direcionamento, e foi algo em que a gente teve que atuar aí como conselho para poder regular um pouquinho, né? Orientar e fiscalizar essa questão. Por fim, procuramos saber se a resistência dos pacientes só se deu por conta da tomada de dianteira por parte da empresa na contratação dos psicólogos ou se já existia antes. Dentro de tudo, é claro que a cultura, né, do atendimento psicológico não é tão massiva quanto a gente gostaria, né? Mas, ao mesmo tempo, a psicologia ela se faz presente na vida da comunidade por muitos modos, além da terapia e do acolhimento, né? Exatamente por isso é que a lei pensou na rede de atenção básica para fazer esse primeiro atendimento. Por quê? Porque já é uma rede que acompanha a pessoa há muito tempo, né? Já acompanha, conhece o território, as pessoas que se conhecem ali, conhecem o profissional. Então, é diferente de você chegar como um profissional que você nunca viu na vida, né? E dizer, né, assim, olha, eu vou te atender. Então, nesse sentido, a presença, através das políticas públicas, já diminuía esse quesito. Com a pressão das empresas, a gente viu que isso aumentou muito. Porque se tem um espaço, né, em que a necessidade do cuidado psicológico ficou cada vez mais evidente, em situações de emergências e desastres, né? A pandemia acabou de provar isso para todo mundo, mas já com esses outros desastres a gente já sabia que é um momento de muita dor e é uma dor que merece cuidado. Então as pessoas, talvez uma pessoa não fosse buscar uma terapia, mas sim ela aceitaria o acolhimento naquele momento de dor, né? E aí a gente viu, por exemplo, em Brumadinho, foi muito curioso isso, porque a gente teve um espaço ali dentro da Cadepol, né, da Academia da Polícia Civil, eles cederam um espaço para a gente. A equipe que eu fui foi montada pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, tinha médico, tinha enfermeiro, tinha psicólogo, e a gente atuava em nome da Secretaria Estadual de Saúde, como voluntários. E a gente começou isso no sábado de manhã, no sábado à tarde chegou a equipe da Vale, né, com assistentes sociais, psicólogos e outra equipe enorme também foi se instalar ali do lado. E foi muito curioso a gente ver que quando se ia ofertar o atendimento psicológico, eles ficavam muito aliviados de saber que a gente era da Secretaria Estadual de Saúde e falavam assim, não, com vocês eu converso. Porque com os da Vale, realmente eles não sentiam confiança nenhuma. Essa foi a nossa entrevista com a Lilian Garrett, a gente ficou muito feliz em recebê-la, pela participação e pelo tempo concedido. Esperamos que a entrevista de hoje tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre a psicologia dos desastres e das emergências, sendo fundamental para a formação de um bom psicólogo.
e esperamos vocês no próximo episódio de Casa Epistemológica. Um abraço e até lá!